Você conhece alguém que faz, ou até mesmo você já fez terapia pelo chat GPT? O que eu vou falar no vídeo de hoje é sobre uma reflexão que eu quero trazer aqui para você de pontos positivos e pontos negativos a curto e a longo prazo sobre essa prática que tem tomado a população que precisa de um pouco mais de saúde mental. E no finalzinho desse vídeo eu vou estar trazendo alguns casos trágicos e reais, para que você então possa entender e trazer uma compreensão melhor e maior sobre esse assunto. É o que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos lá? O vídeo de hoje eu tenho a intenção de trazer aqui para você os pontos positivos e pontos negativos dessa prática. Não como um julgamento, para dizer para você se está certo ou se está errado. Mas eu quero que com esse vídeo você venha ficar mais esclarecido e que você tenha mais responsabilidade pela sua saúde e por aquilo que você está fazendo e que você não simplesmente entre nesses aplicativos de chat, de inteligência artificial, tendo uma conversa terapêutica e achando que vai ter os mesmos benefícios do que numa terapia. Vamos lá para o nosso primeiro assunto de hoje? Eu vou começar abordando aqui os pontos positivos de uma conversa ali dentro do ChatGPT ou do Gemini ou qualquer outra ferramenta que você escolha, está fazendo ali a sua conversa terapêutica. O primeiro ponto que a gente sempre leva em consideração é que muitas vezes os chats ele tem a versão gratuita. E aí nós ali no momento de uma emergência, no momento ali que você está precisando talvez de um apoio, de um esclarecimento, de se sentir melhor, fica muito mais fácil e é muito mais barato você buscar ajuda por esses aplicativos. Mais uma coisa que a gente deve levar em consideração é que esse gratuito, ele não é tão gratuito assim. E aqui vale muito bem a gente empregar aquela famosa frase do feirante: moça bonita não paga, mas também não leva. O que acontece dentro dessas conversas do chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial é que a curto prazo essa conversa, ela pode até ter a impressão de ser um pouco terapêutica, porque verdadeiramente você vai trazer as suas questões, você vai ser esclarecido com aquele treinamento do algoritmo, e aí pode ser que você saia mais aliviado daquela conversa e mais esclarecido daquilo que estava te causando uma certa angústia. Mas não se engane. Por quê? Porque isso só tem efeito a curto prazo. Então é por isso que eu digo que pode ser gratuito, mas com certeza você não está levando um serviço de terapia para você. Então, quais são os riscos disso? Quando você usa a inteligência artificial de modo paliativo, vou fazer só uma metáfora aqui. É como se você estivesse indo ao pronto-socorro, ao pronto atendimento. E aí o médico te dissesse: "Você tá com dor? Então vou te receitar aqui esse dipirona, pode ir para casa tomar". Mas aí pode ser que essa dor passe, mas ela vai voltar. E ela vai voltar com mais intensidade e pode ser que o seu caso se agrave. Mas por quê? Porque nenhum exame foi feito. Não descobriram a causa, não descobriram a raiz da sua dor. E é mais ou menos isso que acontece nessa prática de terapia dentro das inteligências artificiais. A curto prazo, você recebe ali um paliativo, talvez algo terapêutico, que você se sinta bem naquela hora, naquele momento, mas se o seu caso for outro, provavelmente vai voltar com pioras de sintomas e com mais intensidade. Então eu quero que você reflita aí. Será que vale a pena a gente utilizar desse recurso gratuito? Porque aí você pode até
retardar, atrasar o seu processo de melhora, que só acontece como? Frente a frente com um terapeuta, um profissional treinado e um profissional empático. E aí, quem pode responder essa pergunta, se vale a pena ou não ter esse tipo de prática, é você. Próximo assunto que eu tenho que trazer aqui para você é essa falta de empatia. Se você jogar aí no chat GPT ou qualquer inteligência artificial que você utilize e perguntar para ela se a inteligência artificial vai substituir as terapias, os terapeutas, provavelmente ela vai responder para você que não. E um dos motivos é a falta de empatia. A inteligência artificial, ela é um robô, ela é um comando. E para ser bem básico aqui na minha explicação, ela responde para você na base do sim ou do não. E aí, conforme você vai jogando as suas questões, ela vai ali somando os dados e vai dando as possibilidades. E aí é o que eu acabei de falar para você. Ela vai combinando as respostas e vai jogando as respostas para você, de forma que tudo aquilo faça muito sentido naquele momento. Em terapia, a dinâmica é diferente. Como na terapia a gente vai ter a presença da empatia humana, tudo conta em terapia. A forma como você chega, a forma como você olha, a sua entonação de voz, os seus olhares, a sua manifestação corporal, o seu silêncio e até algumas palavras que você deixa escapar daqueles pensamentos intrusivos, elas são interpretadas dentro de terapia e elas valem ouro, elas valem muito para o terapeuta durante esse processo. E é uma coisa que, evidentemente, não acontece quando você está falando com a inteligência artificial ou até mesmo digitando. Você não vai digitar pensamento intrusivo. Você não vai digitar entonação de voz. Eu vou dar um exemplo muito prático para você. Você chega ao meu consultório e eu falo: Oi, Fulano, tudo bem? E aí você pode me responder das seguintes formas: Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você tá vendo que essas coisas podem dizer muito dentro do ambiente terapêutico, mas que usando a inteligência artificial e até mesmo digitando, a gente não consegue passar a mesma mensagem, ou seja, ser fiel àquilo que nós estamos sentindo. Então, eu quero que você reflita e pense aí por esse ponto. Outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui para você é que a inteligência artificial ela não pode diagnosticar, ela não pode fazer um plano de ação, de contenção, e aí fica muito limitado esse avanço terapêutico para você. O que eu quero dizer é que muitas das vezes, na grande maioria das vezes, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nós temos muitas pessoas com manifestações, com sintomas que já representam que ela está dentro de um quadro clínico, de um quadro patológico, de ansiedade, de depressão. E aí, isso só pode ser diagnosticado, validado por um terapeuta bem treinado, por uma pessoa com capacidade de empatia e olhar para você e entender se aquele bom dia que você deu, se aquela fala, aquele riso incontrolável dentro das sessões, contando até mesmo uma história triste, está de acordo com os seus sentimentos, está em consonância com tudo aquilo que você está contando. Isso, a inteligência artificial, ela não vai poder trazer para você. E aí, vamos dizer, num caso um pouco mais grave, um pouco mais patológico, aonde esse paciente, ele já está numa situação em que ele tem não só a ideação suicida, mas ele está ali planejando o seu próprio extermínio, sua própria morte. A inteligência artificial, ela não pode promover um mecanismo de contenção, uma barreira para que essa ideia ela não se concretize. O máximo que a inteligência artificial pode fazer é sugerir que você busque ajuda humana. Mas venhamos e convenhamos, para uma pessoa que está no estado de ideação suicida eminente,
ela provavelmente não vai buscar essa ajuda, ela provavelmente vai estar decidida a consumir aquele fato. Você concorda comigo? Uma outra questão aqui, muito importante, é que devido à limitação de dados que a inteligência artificial tem, ela faz ali uma combinação que pode reforçar alguns quadros, sejam eles positivos ou sejam eles negativos. Gisele, mas que quadros são esses, positivos ou negativos? Vou dar um exemplo aqui para você de um paciente com psicose. Mas antes de eu contar desse caso onde eu fiz essa simulação, tem um recadinho aí para você. Antes de caminhar para o final desse vídeo, eu gostaria que carinhosamente você se inscrevesse nesse canal e deixasse o curtir aqui nesse vídeo. Pode enviar também para as pessoas que você mais ama se você se identificou em um desses casos. Bom, se você já fez isso, vou estar deixando aqui para você na descrição desse vídeo um presente. É um caderno emocional que eu criei para te ajudar nos primeiros passos da sua jornada do autoconhecimento. Deixo aqui também o link do meu livro, Rejeição, a Raiz Contaminante e Silenciosa, aonde eu faço o meu relato pessoal na minha trajetória do autoconhecimento e que também vai servir para você como um manual de mapeamento de comportamentos e sentimentos. Para você que está iniciando na sua jornada do autoconhecimento, para você também que já está em sessões terapêuticas, esse manual ele vai te ajudar a mapear os seus comportamentos e seus sentimentos para que você consiga elaborar suas questões de forma mais rápida. Hoje de manhã eu fiz um teste muito curioso aqui em duas inteligências artificiais. Uma delas foi o ChatGPT e a outra foi o Gemini. E eu comecei a contar um caso, eu comecei exatamente assim. Eu estou passando por uma situação que inicialmente era engraçada, mas agora eu estou com um pouco de medo. E aí ele foi, colocou, me conte a situação e veja no que eu posso te ajudar. E aí eu falei assim, minha mãe tem um gato, e eu percebi que esse gato tem me olhado de forma muito estranha. E esperei ele dar a resposta. A resposta dele foi a seguinte, ele deu várias situações em que o gato pode estar te olhando de maneira estranha. As situações, assim, instintivas de um animal doméstico. E eu achei bem curioso. E aí eu continuei a conversa e disse assim para ele, ok, tudo isso pode fazer muito sentido, mas esse gato, ele tem me perseguido. E aí, de novo, ele faz uma série de combinações ali com o comportamento dos gatos e explica o porquê aquele gato pode estar me perseguindo. E na terceira conversa ali que eu coloquei para ele, eu coloquei, ok, só que eu estou morando em outro estado e o gato está morando com a minha mãe, ele não saiu de lá. E esse gato tem me perseguido, eu tenho certeza que é ele. E aí o ChatGPT, então, vai ali dar várias combinações de dados do que pode ser. E aí ele fala, olha, o que você está vendo ou sentindo é impacto emocional devido à separação. Enfim, ele vai dar ali mesmo uma viajada. E no último ponto, ele vai falar assim, mas preste atenção, que se você estiver sem dormir, se você estiver sob efeito de alguma substância, ou se isso te pareceu uma alucinação, busque apoio e auxílio médico. Ou seja, ele falou um tantão de coisa e lá na última que ele vai trazer essa possibilidade, mas de forma assim, gente, muito suave. Vamos combinar aqui que se fosse um paciente que estivesse em estado psicótico, aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve é uma verdade para ele. E o ChatGPT não tem essa empatia de saber que isso é uma verdade para ele. E também não vai ter uma empatia de ter esse cuidado, de fazer essa abordagem toda cuidadosa para saber o porquê que ele está vendo esse gato, por que ele acha que o gato está perseguindo ele. Enfim, ele vai dar ali respostas muito mecânicas em relação àquilo e não uma resposta empática, profissional. Deu para você entender mais ou menos? E aí, com essa mesma conversa, eu fui lá para o Gemini e dei esse mesmo desfecho. E olha só o que ele me respondeu. Calma, você não está ficando louca. Isso que você está vendo e sentindo, observando, é apenas uma manifestação emocional do impacto dessa separação. E simplesmente terminou a conversa. Então, para você ver,
Uma pessoa que está no estado já patológico, doentio, ela não tem a racionalidade, muitas vezes, de dizer, ok, eu acho que realmente eu preciso de um médico. Dificilmente essa pessoa ela vai buscar ajuda. E quando ela está em contato terapêutico, em terapia, com um profissional, fica muito mais fácil desse profissional identificar se aquilo que ela viu e que ela sente, nesse caso que eu simulei do paciente psicótico, é algo real ou é algo esporádico? É algo que deve se preocupar ou não? E não vai dar simplesmente uma resposta pronta e mecânica. Então, se esse caso fosse verídico, você percebe como isso alimenta um diagnóstico tardio? Você percebe como isso vai tornar o problema muito mais complicado e intensificado lá na frente? Isso eu usei ali a metáfora do gato. Mas uma pessoa psicótica, ela é extremamente persecutória, então pode ser que ela transfira isso para uma pessoa, e aí pode ser que ela queira fazer alguma coisa em relação à pessoa, então isso é muito grave. E a gente precisa considerar também esses casos. Se você acha que pode ser um deles, ou se você está lidando com um desses casos, e principalmente a gente tem que ter atenção aqui com os mais jovens, né? Porque os mais jovens não têm essa percepção e essa noção um pouco mais ampla, né? São mais imediatistas e acabam não avaliando esses riscos. Eu quero deixar aqui para você alguns casos trágicos que aconteceram nas conversas de ChatGPT. Aproveitando que esse vídeo está indo ao ar no setembro, e no setembro, que a gente fala setembro amarelo da conscientização ao suicídio, existe alguns casos de suicídio por pessoas que usaram o ChatGPT ou até mesmo outras inteligências artificiais para ter esse apoio, esse amparo terapêutico, mas a história acabou tendo uma reviravolta. E Adam Rainey, de 16 anos, que é um estudante americano, ele começou a usar o ChatGPT em 2024, e aí, para fazer alguns trabalhos escolares, surgindo algumas questões, ele começou então a ter essas conversas terapêuticas com o ChatGPT, expôs a sua ideação suicida, ele colocou ali algumas fotos, né, em que ele estava tentando amarrar as cordas, aprender a fazer o nó ali com as cordas, e o chat, então, dava algumas respostas pouco empáticas. Conversas que foram expostas de Adam, ele diz que ele queria ser notado pelos pais e ele queria que essa marca da corda os pais vissem no pescoço dele. E aí não foi o que aconteceu. E o chat GPT, ele, olha, eu sei que é muito ruim o que você está passando, eu sei o quanto é ruim a gente não ser visto pelas pessoas que nós mais amamos, enfim, mas eu estou aqui para você. E essa conversa em abril de 2025 vai terminar de forma trágica, porque Adam Rainey, ele consegue então consumar o seu próprio suicídio, a sua própria morte. Os pais, em relato ali ao New York Times, que foi da fonte onde eu tirei essa notícia, falam que nessa carta de despedida, provavelmente o chat GPT que o ajudou a escrever, porque na leitura não parecia ser o filho deles. E aí, mais uma questão que eu tenho para trazer para você. Quando existem casos muito eminentes ali de risco da saúde do paciente, da integridade do paciente, o terapeuta, então, ele consegue fazer essa barreira mecânica para que o ato ele não seja consumado, né? Então, ele vai acionar familiares e até mesmo, se necessário, pode acionar o SAMU com essa ideação intensa, né, de suicídio para que isso não aconteça de fato, até que o paciente consiga se estabilizar um pouco. E o ChatGPT, ele não consegue fazer isso. Essa barreira mecânica, o ChatGPT, ele não consegue. O máximo que o ChatGPT consegue fazer, gente, é o quê? Ah, procure ajuda médica, procure ajuda de um humano. Mas até a pessoa decidir procurar, às vezes o pior já aconteceu. E na maioria das vezes, a pessoa não vai procurar. Porque se ela tá ali no ChatGPT, é porque realmente ela não está disposta a procurar um terapeuta. Infelizmente, essa é a verdade. E aí é como eu digo, é uma sessão que não custa nada, mas você paga com a sua própria vida.
E aí, será que vale a pena? Eu, na minha opinião, eu acho que não. Nós estamos tendo uma conversa aqui adulta, uma conversa de gente madura, certo? Eu sei que você que está precisando de um apoio, um auxílio, um suporte terapêutico, você vai falar, ai, Gi, mas eu não tenho condição, ai, Gi, mas é muito caro, eu já tentei, eu estou na fila de espera e não sai nunca minha terapia, e eu não consigo algo efetivo, de fato. Mas o que nós temos que avaliar também é que todas as relações, elas custam. Elas custam em que sentido? Elas custam no sentido financeiro, elas custam no sentido de investimento emocional, gasto de energia emocional. Por quê? Porque o terapeuta, lógico, ele vai ter que precisar cobrar pelas suas sessões, como qualquer outro serviço, isso é justo, não é verdade? Mas vamos pensar aí que em qualquer outra relação que você entre, você também vai gastar. Se você tem amigos, você vai querer fazer um churrasco, sair no final de semana. Se você vai namorar, você vai querer sair com seu namorado, com a sua namorada, ir para um restaurante, enfim. Então, todas essas relações que nós construímos dentro ali da nossa vida social, ela tem um custo financeiro, sempre vai ter. Até mesmo para a gente sair para trabalhar tem um custo financeiro, não é verdade? Para a gente poder estabelecer essas relações. E com a terapia não é diferente. A gente precisa exercitar essa tolerância que eu vejo que falta muito nas pessoas, principalmente os mais jovens. Então, todo relacionamento, toda interação, toda relação, ela vai ser custosa no sentido financeiro em algum momento. Em outro, a gente pode ver aí que a gente vai ter que fazer um exercício mesmo emocional. E é esse exercício emocional e é essa exigência, digamos assim, para a gente manter aquela relação, seja com o terapeuta, seja com o namorado, seja com a namorada, é que faz a gente nos tornarmos seres humanos saudáveis e viáveis. Então, quando eu emprego uma energia emocional numa habilidade que talvez eu não tenha, mas eu tenho a capacidade de construir, isso é muito benéfico para mim. Então imagina aí, uma pessoa que ela vive isolada, um jovem, vamos supor, um jovem que vive isolado no videogame, no streaming, e aí ele precisa ir para o mundo, ele precisa trabalhar e ele precisa se relacionar, mas ele não tem essa habilidade social, relacional com as pessoas, mas não é porque ele não tem que ele não pode adquirir. E se ele adquirir, isso vai ser benéfico para quem? Não só para ele, mas para toda a sociedade. E é isso que acontece nas relações. Então, às vezes, a gente está indo ali para o ChatGPT, às vezes a gente está indo para as inteligências artificiais, mas no fundo, tem aquela desculpa que, cara, eu não quero problema. Olha, eu não quero empregar minha energia emocional, porque talvez o terapeuta vai falar alguma coisa para mim que eu não gosto, que talvez o terapeuta me vá deixar nesse vácuo do silêncio e eu não suporto esse silêncio. E aí, dentro das sessões terapêuticas, isso é muito rico, porque até os momentos de silêncio é interpretado pelo terapeuta e precisa ser interpretado para você também. Por que você não suporta ficar no silêncio? Porque você não suporta se sentir no vácuo? Por que você se sente desconfortável quando a terapia termina no momento que você assim mais precisava falar algo? Isso fala muito sobre você. E nas inteligências artificiais, isso é desprezado, isso é jogado fora, porque realmente é impossível da gente fazer dentro da dinâmica da inteligência artificial. Então, o que eu quero que você, como uma pessoa adulta, madura, considere aqui nesse vídeo é que existem muitas coisas que são ouro dentro da terapia clínica com o terapeuta. E dentro da inteligência artificial, não dá para fazer isso. E será que você não está indo para a inteligência artificial porque te dá menos trabalho? E se esse menos trabalho que você não quer ter, você não quer olhar, você quer ficar de fora, é o que te vai fazer ficar melhor? Você já pensou nisso? Eu acho que vale a pena você refletir. Essas são as reflexões no vídeo de hoje sobre inteligência artificial e saúde mental. Dos casos que eu falei aqui, você pode conferir esse do Adam Raining lá na página do Instagram do New York Times, mas também pela internet, aí, se você der um Google, você vai achar outros casos também de outras pessoas que, infelizmente, cometeram suicídio por se prolongarem, por se estenderem nessa conversa, em vez de buscar ajuda humana. Deus te abençoe, um grande beijo, até o próximo vídeo.